O autismo é uma condição de neurodivergência, ou seja, uma forma diferente do cérebro processar informações. Ele se manifesta de maneiras muito diversas em cada pessoa, variando desde níveis que exigem pouco apoio até situações que requerem suporte substancial. Tem um livro que a gente chama de DSM, né? O DSM é o Manual da Associação Americana de Psiquiatria, que tem os critérios diagnósticos, aliás, tem os critérios diagnósticos de todos os transtornos mentais. Então, por exemplo, se você acha que você tem depressão, tem um capítulo lá nesse livro com os critérios para depressão. E aí tem tudo: depressão, transtorno de humor bipolar, autismo, TDAH, deficiência intelectual, esquizofrenia e tal. Dentro do capítulo de transtorno do espectro do autismo, ele começa falando sobre os critérios diagnósticos, mas tem um momento que ele vai classificar a gravidade do autismo. Quando, no capítulo, a Associação Americana de Psiquiatria vai classificar a gravidade, ela divide em 3 níveis, a gente chama de níveis de suporte. Então você tem o autismo nível 1 de suporte, o autismo nível 2 de suporte e o autismo nível 3 de suporte. O que a gente entendeu há alguns anos atrás? Que a gravidade da doença mental, a gravidade do transtorno neuropsiquiátrico é diretamente relacionado à quantidade de suporte que você precisa para ter uma boa qualidade de vida. Então, quanto mais grave é o autismo, mais suporte da sociedade você precisa. Então, no autismo nível 1 de suporte, são pessoas que, via de regra, vão conseguir ter uma vida independente. Nós estamos falando de pessoas que têm os critérios diagnósticos do autismo, mas elas vão desenvolver bem a fala, vão desenvolver bem a comunicação, elas vão conseguir, na imensa maioria, trabalhar, elas vão se casar, elas vão constituir famílias e tal. Então, a gente chama de autismo oligossintomático, né? Óligo, pouco, sintomático, então é um autismo com menos sintomas, o que não significa que não tenha gravidade também. Se você pensar, por exemplo, em suicídio, o suicídio é muito maior no autismo nível 1 de suporte do que no nível 2, 3 de suporte, então não é porque é nível 1 também que a gente pode banalizar esse diagnóstico. Quando você passa para o nível 2 de suporte, aí você já está falando de um transtorno mental muito mais grave. Você está falando de pessoas que vão ter bastante dificuldade de comunicação. Uma parte das pessoas com nível 2 de suporte não vão aprender a falar. São pessoas que já vão ter um comportamento muito mais rígido. São pessoas que já vão ter muito mais estereotipia. Uma parcela grande dos autistas nível 2 de suporte não serão totalmente independentes durante a vida. Eles vão precisar de apoio durante a vida inteira. E quando você chega no autismo nível 3 de suporte, que aí está falando da forma mais grave desse transtorno, né? Aí está falando de dependência completa. São pessoas que elas são incapazes de sobreviver sozinhas. Elas, durante a vida inteira, elas vão precisar de apoio 24 horas por dia. A imensa maioria dos autistas nível 3 de suporte são pessoas que não usam a fala para comunicação. A maior parte dessas pessoas tem deficiência intelectual, além do transtorno do espectro do autismo. São pessoas que, na sua imensa maioria, não vão casar, não vão conseguir estudar, não serão alfabetizadas, não vão sustentar uma família, não constituirão uma família. São pessoas que serão integralmente dependentes, né? Terapias baseadas em evidências podem melhorar significativamente a qualidade de vida e o desenvolvimento. As principais características do transtorno do espectro autista, TEA, incluem dificuldades na comunicação social, como desafios em manter contato visual, compreender expressões faciais e linguagem corporal, além de iniciar ou sustentar diálogos. Também podem estar presentes comportamentos restritos e repetitivos, como movimentos motores, como flapping, bater de mãos, emissão de sons, apego a rotinas, ou interesses intensos e focados em temas específicos. Na parte sensorial, percebem-se diferenças na forma como os estímulos do ambiente são processados, como sons, luzes ou texturas. Escola especializada é retrocesso? Depende, a resposta é complexa. Antigamente era assim. Escola especial, muitas vezes, e veja que eu usei a palavra especial aqui, não especializada, ela era um depósito de criança. A escola comum não queria? Manda para lá. Chegava lá, era muito mais uma coisa assistencial do que pedagógica, e lá era um sistema à parte. Então ele foi para o sistema especial, acabou. Ele não é mais desse sistema. Então isto
Né? Este é um modelo que realmente é um modelo superado. Nós não temos que voltar para este modelo. Agora, eu uso a expressão sempre especializada e não especial. Por quê? Porque eu estou falando de escolas especializadas modernas, que são aquelas que existem nos países desenvolvidos hoje, em que existe um critério muito rigoroso para alguém ir para uma escola especializada, tem que ter uma avaliação muito séria para isso. Aí existem vários processos. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, tem um processo assim, muito bem delineado. E aí, quando vai para a escola especializada, ele não está indo para outro sistema, ele está ficando no mesmo sistema. E lá tem o compromisso de realmente ter um serviço especializado, com uma formação sólida, utilizando práticas baseadas em evidências. É claro que para isso precisa regulamentar, financiar e fiscalizar. Se não tiver esses três aqui, acabou, né? Claro. Então você, quando vai para a escola especializada e quando se faz tudo isso que eu estou dizendo, muitas vezes esse indivíduo passa a ter habilidades que fazem com que ele tenha benefício na escola comum. Então ele volta para a escola comum. Porque sempre que há benefícios na escola comum, então aqui que ele deve estar. Ele só vai para lá quando a escola não está produzindo benefícios para ele, em decorrência de questões que são muito sérias. Aí ele vai estar lá. Então, se eu estou falando de escola especializada, não é retrocesso. Pelo contrário, é avanço, porque o Brasil está sinalizando, indo ao encontro do que se faz no mundo, nos países desenvolvidos. Pelo contrário, né? Então é um avanço, né, na educação brasileira. Acho que todo mundo que está no chão da escola sabe da importância de ter as escolas especializadas. E nós precisamos, sem dúvida nenhuma, construir isso e nunca vai ser um retrocesso se a gente fizer baseado em evidências científicas. Tem um artigo mostrando que esses casos com maior comprometimento não têm benefício na escola comum. Pelo contrário, tem até prejuízos aqui, né, que precisam de outros espaços. Eu peguei esse artigo, traduzi aqui com a IA, coloca aqui artigo que eu mando para você.